Doutor Sérgio, sabemos que a ferramenta PDCA é uma ferramenta usada nas empresas do mundo todo. Mas como aplicar essa ferramenta no nosso dia a dia? Realmente você tem razão, Cristina. O PDCA foi uma metodologia desenvolvida para empresas, para melhoria de processos produtivos, né? Melhoria contínua de processos produtivos, e já é uma metodologia da década de 50, mas no decorrer do tempo a gente foi percebendo que ela é perfeitamente aplicável também aos nossos problemas cotidianos, aos problemas do dia a dia de uma pessoa física, né? Sim, é porque nós vimos no exemplo do casal que eles, já na idade avançada, a vida toda eles tentam pescar da mesma maneira. Não buscam outras ferramentas, não buscam outras formas de pescar. E com isso eles não conseguem pegar nenhum peixe, né? Então, trazendo para a nossa vida esse exemplo, muitas pessoas também têm um sonho, têm algo que elas querem conquistar, mas não sabem como agir. Então, usando a ferramenta PDCA como suporte, qual seria o primeiro passo para que essas pessoas consigam realizar o que elas tanto desejam? O primeiro passo passa pelo reconhecimento, né, de que a gente tem ou um problema para resolver, ou então que pensar que é possível melhorar alguma coisa, mesmo que a gente pense que isso está bom, que isso está sendo bem feito, né? Um exemplo, né, muito simples, mas que ilustra bem isso, é a telefonia celular, né? A gente, até há pouco tempo, poucas décadas, a gente não tinha telefone celular. Era só o telefone fixo, não tinha o telefone móvel. E os aparelhos que surgiram foram aqueles grandões, pesados, que a bateria descarregava rápido, etc., incômodos de carregar e tal. Então, assim, foi um avanço, uma vitória conseguir o aparelho de telefone celular, telefonia móvel, sim, mas ninguém parou por aí, né? Os aparelhos vêm continuamente sendo melhorados, modificados, e com isso ganha-se mais mercado, ganha-se mais adeptos, mais interessados em adquirir um aparelho celular. Então é nisso que a gente tem que pensar, né? Que continuamente a gente tem que estar melhorando, se desenvolvendo. E isso é a proposta do ciclo, né? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Uma pessoa que se encontra endividada, começando pelo planejamento, quais as dicas que a gente poderia dar para essa pessoa? Bom, André, como eu disse antes, o primeiro passo, antes mesmo de entrar no P do PDCA, né, que é o planejamento, é reconhecer a situação. Então, o primeiro passo seria, já entrando na fase de planejamento, listar, né, todas essas dívidas, quem ela deve, quanto que ela deve, qual que é o vencimento de cada dívida e, principalmente, quanto custa cada dívida, né? A gente sabe que tudo é dívida, mas tem dívidas mais caras e outras mais baratas. Algumas negociáveis. E outras que não tem como negociar, né, ou não tem muita margem de manobra. Então, por exemplo, se eu devo no cartão de crédito, a taxa de juros cobrada é muito alta, né? É mais de 10%, 12% ao mês. Se eu devo uma conta de energia elétrica, uma conta de água, por exemplo, eu não tenho juros tão altos assim. Então, eu tenho que listar todas as minhas dívidas e tentar fazer um plano de ação em que eu consiga eliminar ou minimizar, principalmente essas de taxas mais caras. Quais são as dívidas que consomem mais a minha renda, né, o meu salário. E não existe planejamento se ele não sai do papel, porque depois não tem como acompanhar, né, que é uma outra etapa que nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, por mais que esteja claro, tudo bem pensado, bem bolado na sua cabeça, tire da cabeça, coloque no papel, né? Então, essa fase de planejamento é importante. Listar as ações, quem vai fazer, né? Colocar qual é a pessoa responsável por tomar aquela ação, e também é importante estipular um prazo, né? Então, eu vou fazer isso, a pessoa que vai fazer é fulano, e a data limite para ela concluir essa atividade é tal data. Porque senão fica também muito solto e aí a gente não consegue conferir, checar depois se está sendo feito ou não. Isso. Então, após a gente definir essa meta, que é quitar a dívida, né, a gente chegou a um problema que é a falta de dinheiro. As causas desse problema pode ser o desemprego, ou pode ser algum imprevisto que aconteceu com a família, né, uma doença. São vários os motivos. Aumentar a família, né? Isso. Então, nós partimos agora para a fase do desenvolvimento dos planos de ação, né, que é o D
do ciclo PDCA. Exatamente, né? O planejamento, a gente traça os caminhos, né? O que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, até quando a gente vai fazer, mas até aí é só no papel, né? Sim. Então, o desenvolvimento, o fazer, é tirar isso do papel, né? Fazer com que essas ações aconteçam. Então, você está, né, se referiu aí que as causas podem ser várias, então agora a gente vai tomar ação para ou eliminar ou minimizar essas causas. Ou se não tem jeito, o que eu posso fazer para substituir, né? Então você disse desemprego. Se eu fiquei desempregado, bom, claro que eu vou procurar um outro emprego, um novo emprego, mas se o mercado está ruim, se a economia do país não está boa, como é o momento que estamos vivendo, será que eu tenho algum meio de ganho alternativo, né? Será que mesmo em casa eu posso fazer alguma coisa que possa me trazer uma renda, né? Posso dar uma aula de inglês, eu sei tocar violão, eu posso ensinar alguém a tocar violão, né? Então, não só o chefe da família, mas como as outras pessoas, a esposa, algum filho, pode procurar alguma alternativa de renda, né? Então, fazer é agir, né? Tomar decisões, tirar do papel aquilo que foi planejado. Gostaria de exemplificar isso que o senhor acabou de falar. Olha que coisa mais linda. Uma amiga nossa, né? Isso. Está desempregada, encontrou uma solução para aumentar o rendimento da família. Fazendo pano de Fazendo pratos. artesanato. Isso. Inclusive, muitas pessoas têm talentos aí escondidos e poderiam estar ajudando em casa através de artesanato ou outros talentos, né, professor? Eu posso te afirmar, Cristina, que muitas empresas hoje, até empresas de porte, nasceram assim, né? Nasceram de algum talento familiar que a pessoa depois, ou por necessidade ou por prazer, colocou em prática, né? A gente tem aqui uma marca de pão de queijo muito famosa aqui nas Minas Gerais, que começou assim, né? Era a receita da avó, que a neta gostava de fazer, e as visitas elogiavam aquele pão de queijo, se transformou numa das maiores fabricantes de pão de queijo desse país, né? Então, a gente tem sim talentos que podem ser tirados do fundo do baú, né? E nessas horas de aperto eles servem muito. Isso, e no desenvolvimento também, né, professor, é importante que a pessoa anote todas as receitas, ou seja, todo o salário, todo o rendimento que a família tem, anote os gastos, todas as despesas, para poder medir o que está sobrando no final do mês. Muita gente não faz isso. Isso não é o planejamento, isso já é o desenvolvimento do que foi planejado. Sim, se eu planejei quitar uma dívida, eu tenho que saber, né, quanto me sobra a cada mês, porque se eu devo 1.000 e sobra 100, eu vou saber que eu vou levar 10 meses para quitar aquela dívida. Isso. Então, como que eu vou saber isso, né? Como que eu vou tomar uma ação de ir, por exemplo, a um credor, a um banco, negociar a minha dívida, se eu não sei quanto que eu posso pagar por mês? E né? aí isso nos dá um gancho para a gente ir para o C do nosso ciclo, que é checar, ou seja, avaliar os resultados. O que a gente planejou e o que a gente desenvolveu, será que está de acordo com o que realmente a gente quer? A gente planeja fazer alguma coisa, vai para a ação, né? Vai desenvolver aquilo que a gente planejou, mas se a gente não anota, se a gente não mede, né? Se a gente não mensura, não tem como comparar se a gente está indo bem ou mal, né? Então, no nosso exemplo aqui da dívida, né? Eu devo 1.000, aí fiz algumas ações que vai me gerar 100, né? De resultado mensal para eu amortizar essa dívida em 10 meses. Mas se eu, no final de cada mês, não colocar no papel, se eu realmente obtive aqueles 100 de ganho, se o que eu fiz me deu realmente 100, ou mais de 100, ou menos de 100, eu não vou poder saber se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Né? Eu não vou esperar 10 meses para chegar lá e falar assim, não consegui pagar a dívida. É porque eu não consegui 100 lá atrás em algum momento. Mas eu tenho que saber isso no dia a dia, eu não posso esperar, senão eu vou me endividar mais. Isso, e a partir desses resultados, nós temos a letra A, que também é importantíssima, que é tomar ação em cima dos resultados alcançados. Se o resultado foi positivo, nós vamos continuar com o processo de melhoria contínua. Mas se o resultado não foi bom, aí é preciso agir com mais rigor
e repensar todo o ciclo, né, professor? O PDCA, a filosofia básica dele é exatamente esta, né, André? É a melhoria contínua. Então, neste exemplo, né, se eu planejei lá a ação de fazer um artesanato, de fazer uma atividade alternativa, que iria me gerar 100 de resultado por mês, e na hora da execução eu vi que não gerou 100, só gerou 80, então eu tenho que tomar alguma ação. Falei, se eu não vou conseguir cumprir a meta, porque não está gerando 100, está gerando só 80. Então, será que eu superestimei a minha capacidade, né? O que eu tenho que fazer? Será que eu preciso de uma outra atividade? Ou será que eu tenho que voltar lá e renegociar o prazo de 10 para 12 meses, para 14 meses? Então, o PDCA é exatamente isso, né? Você acaba que, comparando o previsto e o realizado, você acaba que iniciando um outro PDCA, né? Porque aí você vai replanejar ou planejar uma parte de uma ação que você tinha planejado lá atrás. Isso, não pode desanimar, né? Não, nunca, jamais. Isso. Então é isso, esse é o nosso ciclo PDCA. Espero que tenha ajudado e contribuído para resolver o seu problema ou te ajudar a realizar o seu sonho. Fiquem com Deus e até semana que vem.